Meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Versículo 1 diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu a guerrear contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou a cidade de Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabios, que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saiam do santuário, porque transgride, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor nosso Deus. Então Uzias se indignou, e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, temos lido o texto desta noite. Creio que conhecido dos irmãos, mas creio que Deus tem uma palavra para nós sobre esse texto. Fala sobre o rei Uzias, vencido pela soberba. Uzias, ele é chamado de Azarias, segundo o livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 2, chama ele lá de Azarias. E alguns estudiosos, eles cogitam que Uzias fosse o seu nome de entronização, e Azarias o nome pessoal. Começou a reinar, era muito jovem, 16 anos, e reinou por 55 anos em Judá. E foi coroado rei de Judá cerca de 790 a.C. Reinou ao mesmo tempo
que Manassés. Os anos reinaram 55 anos. Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 1 diz que Manassés, ele reinou 55 anos. O nome Uzias, ele significa o Senhor é a minha força, enquanto que Azarias significa a quem o Senhor ajudou. Uzias teve um reinado próspero. Ele se valeu dos bons conselhos do profeta Zacarias e buscou o Senhor e ele prosperou. Só que este profeta Zacarias não é este Zacarias aqui, no capítulo 24, versículo 20 diz: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Não é esse. Esse Zacarias aqui, ele foi no tempo de Joás. E Joás mandou matar ele, né? Havia isso na escola dominical, trimestre passado, que ele era filho de Joiada, e Joiada tinha sido quem criou Joás, que cuidou dele na infância, até o dia que ele assumiu, foi o tutor dele, e ele foi ingrato com Joiada, matando seu filho Zacarias. Não é este Zacarias aqui, bem como também não é o Zacarias do penúltimo livro do Antigo Testamento, Velho Testamento, que está ali ao lado de Malaquias. Não é aquele também, era outro Zacarias. E este Zacarias, ele foi muito importante na vida do rei Uzias. Ele, seguindo os conselhos do profeta, ele foi abençoado. A sua prosperidade foi vista da seguinte maneira: a prosperidade de Uzias. Primeiro, na derrota dos filisteus e os árabes. Nós vimos aqui no versículo 6 e 7. Os filisteus, nos dias de Davi, houve uma trégua muito grande da perseguição dos filisteus contra o povo de Israel. Quase que eles foram dizimados, ficaram sem se levante, porque o mau período da perseguição dos filisteus foi no período dos juízes, e assim que Saul ele assumiu. Mas depois houve uma trégua dos filisteus. Aí ele veio aparecer já no dia de Josafá. Teve esse período aqui de Uzias e Josafá, e aqui ele venceu todas as batalhas que Uzias ele se tornava vencedor. Ele venceu os filisteus, os árabes, os amonitas, todos os inimigos do Antigo Testamento. Quando ele ia para a batalha, ele vencia. A Bíblia diz que ele conseguiu porque ele buscou a Deus. Este homem, Zacarias, foi muito importante na vida dele. Ele instruía ele, orientava, aconselhava ele, e ele foi próspero nesse período, porque saiu a guerrear todas as batalhas, ele era vencedor, porque aí o versículo diz: Deus o ajudou. Deus ajudou contra os filisteus, e contra os árabes é o que habitava com os meunitas. Então, amados, nós sabemos que as nossas vitórias, elas acontecem porque temos a ajuda de Deus. Sem Deus nós não conseguiremos vencer. Nós só vencemos porque Deus ele tem nos ajudado. Nós estamos de pé porque o Senhor ele tem nos sustentado na sua destra. E ele vencia, e ele cuidou também de fortificar a Jerusalém. Era a construção de torre para sentinela, para os vigia, e isso trouxe fortalecimento para a cidade.
ainda que ele diz que ele venceu aquela cidade dos filisteus, e ele cuidou de conquistar mais cidades, e com isso ia se fortalecendo cada vez mais. Ele, ao ponto de fazer um trabalho muito importante para o povo de Israel, ao ponto que todas as nações, elas se tornaram vassalas, ou seja, elas pagavam seus impostos, dizimavam para os sírios. Foi a razão da sua prosperidade. Diz ele, ficou todo em Jerusalém, protegido, porque os muros eram a proteção da cidade, e as torres eram onde ficava o sentinela para observar quando vinha algum mensageiro, quando vinha o exército, comunicar para dentro dos muros, para que o povo se resguardasse e o soldado ficasse pronto para a batalha. Também Uzias, ele ficou, além dessas torres, ele ficou no deserto, cavou muitos poços. É como se, analisando o Nordeste é uma carência terrível de água, e cada poço que é cavado ali se torna uma fonte de benefício para o povo. E naquele tempo não era diferente, havia regiões que eram desertas, então necessitava de poços, e com isso, através desse trabalho dele, houve uma prosperidade. A agricultura, ela deslanchou. Nós sabemos hoje o sustentáculo do nosso país tem sido a agricultura, né? É o que tem equilibrado o nosso país. A agricultura e a pecuária tem sido o sustentáculo. Então, no dia de Uzias, foi dessa maneira. Então, ele cavava os poços, e ali o povo cuidava de plantar, e se tornou uma nação próspera, produtiva. E diz que tanto ali nos vales da Campina, como também ele investiu no plantio de vinhas, né? Se tornou um país de exportação, porque ele edificou lá o porto de Elate. Era um porto para os navios ali, tanto carregar como descarregar na região do país de Judá, na nação de Judá. Então isso trouxe prosperidade para o povo de Israel. A prosperidade foi tamanho naquele tempo que ele chegou a ser maior, que a fama, em outras versões diz que o renome, em outra versão fala fama, ela se espalhou por toda a região, a prosperidade de Uzias. E ele também investiu no exército. Havia 507.500 soldados, 2.000 soldados cuidando desse quartel, preparando ele. Ele teve o desenvolvimento como se hoje existe atirador de elite, lá ele, lançador de mísseis, ele lá criou uma máquina de lançar pedras contra o exército inimigo. Foi tudo esse crescimento no período de Uzias. A Bíblia diz aqui no versículo 14 que ele preparou-lhe Uzias para todo o exército. Diz que eles tinham o quê? Escudos e lança, capacete, coraça e arco. O soldado, ele ia para a batalha, mas ele ia preparado. Naquele tempo o armamento era funda, né? Era arco e funda. E ele preparou esse exército. Quando nós olhamos para essas armaduras que o soldado ele precisava, lá em Efésios capítulo 6, versículo 14,
lá fala das armaduras que nós precisamos estar nos revestindo como soldado agora do Senhor. Não mais um soldado para uma guerra física, mas para uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, nós precisamos estar nos revestidos das armaduras de Deus. Porque a nossa batalha, ela não é contra a carne e o sangue, nem eu contra o irmão, não. A nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade. É contra ela que nós temos que lutar. E aqui diz que nós precisamos estar nos revestidos das armaduras de Deus. Versículo 14 diz: estáis, pois, firmes e cingidos o vosso lombo com a verdade. Eu falei em outra oportunidade que a verdade era comparada aqui com um cinto que segura a nova roupagem do crente. Porque quando aceitamos a Jesus, nós fomos despidos das vestes velhas e fomos revestidos de novas vestes. E essas novas vestes espirituais, elas só seguram em nós se tivermos com o cinto da verdade. Paulo, ele pegando aqui, olhando, observando o soldado da corte romana, da César, e ele viu todo o aparato dele, e ele faz essa analogia, essa comparação, trazendo para nós. Então nós precisamos estar revestidos da armadura. Aí ele diz que vestido com a couraça da justiça. O soldado, ele precisa estar com a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, e ele precisa sobretudo estar com o escudo da fé para apagar os dardos que são lançados. Se não for pela fé, nós não ficamos fracos espiritualmente e sendo derrotados por palavra, por cilada do maligno. Então a fé é que nos fortalece para nós vencer todas as dadas inflamadas do maligno. E quando diz da couraça, é importante, couraça da justiça fala dessa proteção nossa aqui. Nosso coração precisa estar protegido, e que não entre nele a nossa própria justiça, mas que a justiça de Deus esteja sobre a nossa justiça. A justiça de Deus sobre a nossa, nós não vamos estar sendo atingido o nosso coração. E os pés, falei que dia desse, que não podemos estar escorregando, derrapando, né? O soldado tem que pisar firme, e com o capacete da salvação é que protege a nossa cabeça, que é a parte mais vulnerável do corpo humano, onde está todo o comando, é o nosso cérebro. Qualquer pancada, a pessoa perde todo o controle do comando. Então precisa estar protegido. Somente a salvação para nos proteger. Fala da palavra, espada do Espírito, que é a palavra. Então Osias, ele teve essa preocupação de preparar o seu exército para a batalha. Nós precisamos estarmos preparados nessa batalha de todos os dias que nós enfrentamos, revestido com as armaduras de Deus. Então Osias, ele fez tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor o ajudou. Ele buscava Deus e o Senhor ajudava. Por isso que ele se tornou vencedor. Aí disse: também fez em Jerusalém essas máquinas que eu falei de invenção, e ele voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até se tornou forte. A fama que voou. Fama, ela embriaga as pessoas. A pessoa imagina que só a bebida forte que embriaga as pessoas, mas tem pessoas que às vezes se embriagam com a fama, com o sucesso, com a prosperidade, e ele tornou embriagado, e ele se embriagou com a posição que Deus lhe concedeu, ao ponto dele exaltar o seu coração.
se ele tivesse continuado com as tais coisas em que foi ajudado por Deus, tudo teria ido bem. Ele tinha sido o rei que mais havia reinado sobre Judá. Deus não ia colocar fim no reinado dele tão cedo, porque foi a precipitação dele. A Bíblia diz que ele ficou orgulhoso, e ele elevou-se o seu coração. O versículo 16, diz que, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Exaltou ao ponto de se corromper. Parte do orgulho de Uzias também veio da sua falta de gratidão. A falta de gratidão a Deus é algo terrível. Não tem coisa pior do que ingratidão. E para mim, uma pessoa mais ingrata na Bíblia, meu ponto de vista, foi Cã, filho de Noé. Ele foi tão ingrato para com o pai. O pai um homem de Deus havia instruído ele a construir a arca. E ele construiu, colocou ele, Noé, sua esposa, e seus 3 filhos, Jafé, Sem e Cã, todos os 3 e as suas esposas, as 3 esposas. Então 8 pessoas. Quando passou o período do dilúvio, a temperatura da terra mudou, veio o sol, e ele, quando ele desce da água lá no monte Ararat, ele plantou uma vinha. Ele disse que ele plantou uma vinha, e o suco ali ele azedou, fermentou, e com fermentou se tornou embriagante, e ele entrou naquele suco e ele ficou bêbado, ao ponto de se esvagar de espírito. E Cã, em vez de ver aquele ali cobrir a dedo de seu pai, ele foi fofocar com os seus irmãos. Ele foi levar para e quando chegou lá, ele não encontrou o garimpo. O irmão dele lá colocou ele logo na fofoca dele. Fofoca ela só vai adiante se alguém quer crédito. Se ela chegar numa pessoa, a pessoa vai cortar o nome da raiz, ela não prospera, ela não vai adiante. Comentários negativos, ele só vão avante se a pessoa der lugar, se a pessoa receber e já passar para outra, e começar. Quando chega a situação se espalhou. Se todos nós fizéssemos igual Jafé, e sem comentários negativos, de destruir, algo que venha pejorativo, não ia avante. E Cã, ele se tornou ingrato para com o pai, ao ponto a maldição veio sobre a sua família. Ele não teve prosperidade na vida dele, por causa da maldição sobre a vida dele, por causa da ingratidão para com seu pai. E aqui nós vemos que Uzias faltou gratidão para com Deus. Uzias não mostrou algum apreço a Deus pelas maravilhosas dádivas que recebeu. Ele não reconheceu que o seu sucesso provém do favor de Deus. Se Deus tem abençoado, se Deus tem lhe feito prosperar, tem te abençoado de uma maneira maravilhosa, foi o favor de Deus, foi o Senhor que te abençoou, foi a graça dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O sucesso provém do favor de Deus. Se Deus te colocou num lugar privilegiado, foi Deus que lhe colocou lá. Quando Deus coloca, é Ele. E alguém diz: como é que fulano chegou aqui? É Deus que faz isso, que Ele pega lá no futuro e coloca no meio dos príncipes. É o Senhor nosso Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com o erro de Uzias é: as nossas conquistas não pode ser comparada com a grandeza das realizações de Uzias. Mas mesmo assim, precisamos acreditar. Não é acreditar, é colocar na conta. Crédito.
acreditar ao Senhor todos os sucessos que conquistamos. O crédito é colocado para o Senhor. Outra vez a pessoa chama o mérito para si. Não, o crédito é de Deus, é do Senhor. Faltou isso na vida de Uzias. Se o sucesso, as riquezas, as influências e o poder faz parte da nossa vida, sejamos gratos. Deus espera de nós a adoração, a honra e a obediência. É o que Deus Ele espera de cada um de nós. Após o profeta Zacarias falecer, Uzias não buscou a Deus como deveria, e no ciclo de bênçãos passou a viver o período de castigo pelo seu descaso com as coisas santas da casa de Deus. Olha a mudança que houve na vida de homem. Do sucesso, ele agora passou para uma situação terrível, caótica da sua vida. Quantos têm fracassado após a morte de seu líder espiritual? Falei isso aqui em temporada. Os filhos que fracassam após a morte dos pais, o cônjuge, os filhos da fé que fracassa com a morte de um líder. E aqui foi a situação de Uzias. Quando Zacarias morreu, acabou-se o homem. O homem foi um antes e o outro. Interessante que dois reis dependiam do Zacarias. O Joás, Zacarias, filho de Joiada. Quando Joiada morreu, Joás mudou a sua vida. Joiada deixou seu filho Zacarias. Só que Joás não deu crédito entre Zacarias, que seria a continuidade de Joiada cuidando de Joás. Ele não obedeceu. Esse Zacarias agora cuidando de Uzias. Quando ele morreu, mudou. Acabou. E eu falei aqui no dia sobre isso aqui. Tem pessoa quando morre o líder, ele vai junto. Morreu alguém da família, ele vai junto. Não. A vida continua. A vida continua. Não podemos morrer junto com a pessoa, por mais admiração que nós tenhamos, por mais que influência ele tenha na nossa vida, mas a vida continua. E nós precisamos pedir a graça de Deus, superar momentos difíceis. Quantas famílias que se afastam do caminho do Senhor, quando o líder vai, o Deus continua. Basta que a pessoa busque Ele para superar o momento difícil. É no momento mais difícil que temos que buscar o Senhor para nós vencermos. Ele agora transgrediu a lei de Deus. Ele teimou em exercer o ofício sacerdotal, uma coisa proibida na lei. Vamos ver o que diz lá no livro de Números 16. Números 16 e 40. 16 e 40 diz: por memorial para os filhos de Israel, para que um estranho que não for da semente de Arão, seja da tribo de Levi, se chegue para ascendência perante o Senhor, para que não seja como Corá, a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Capítulo 18 e o versículo 7 diz assim: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar e do que estiver dentro do véu. Isto administrareis, e eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em idade ministerial, e o estranho, se chegar, morrerá.
Então era um ofício que era exclusivo para a tribo de Levi. A geração descendente de Arão é que exercia esse papel do sacerdócio. E diz que ele desprezou a autoridade sacerdotal e não reconheceu as outras lideranças proféticas que estavam disponíveis, ao ponto da exaltação de Osias. Ele não considerou o que estava na palavra do Senhor, o que estava na lei do Senhor. Ele se tornou a sua exaltação, a sua posição, ele se colocou acima delas. E Deus não aceitou. Como os altos e baixos da vida de Osias, aprendemos que precisamos, primeiro, respeitar o ministério que Deus designa a outros. E aqui, quando ele fala, nós precisamos ter contentamento de que tudo é o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, Deus coloca outro, Deus exalta, Deus tira, Deus coloca, mas é o tempo do Senhor. Não nos esqueçamos de que, por mais importante que venhamos a ser na sociedade, sempre haverá certas atividades que o Senhor confiou a outros e não a nós. E esse contentamento nós precisamos ter, porque senão nós vamos viver ou seja, ou murmurando ou insatisfeito. E que vida é essa pessoa viver reclamando de tudo? De viver murmurando de tudo, satisfeito com o sucesso do outro. Nós precisamos saber que Deus, Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Bendito seja Deus. Não podemos ultrapassar limites, não podemos desdenhar dos planos divinos para o nosso semelhante. Por que foi fulano e não eu? Não, foi Deus. Então foi Deus que fez. É Ele. Deus julgou Osias, acometendo-o de lepra, por ele ter usurpado prerrogativas que cabiam somente ao sacerdote. Quando nós voltamos lá no livro do Êxodo, capítulo 30 do livro do Êxodo, vemos lá que o Senhor, Ele nos diz: e fará um altar para queimar incenso, de madeira de cetim fará. Aqui ele vai dizer como seria esse altar. E no versículo 10 ele diz: e uma vez no ano Arão fará a expiação sobre todo o altar, com sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará a expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então esse lugar era um lugar somente para um sacerdote. Eu falei que havia o rei, havia o profeta e havia o sacerdote, e nenhum poderia exercer, a não ser com a autorização do Senhor, como foi Samuel, que ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote. Ele exerceu os 3 ofícios e ele é um tipo do Senhor Jesus. Mas os outros aí não, ele tinha que obedecer à hierarquia, à ordem do Senhor Deus. E Osias, na sua exaltação, ele passou por todas essas, a ordem do Senhor. O sucesso chegou à sua vida, basta você ver o caminho reto do Senhor, e não deixar de buscar a dependência de Deus. Deus está abençoando, continue buscando o Senhor. Não deixe que o sucesso lhe tire do caminho do Senhor. Não deixe que o sucesso lhe roube o tempo do Senhor, porque senão agora não deu mais tempo para Deus. Deus tem me abençoado tanto que eu não tenho mais tempo para Deus. Eu estou tendo tempo para cuidar dos meus negócios.
cuidado. Não tire o tempo que é de Deus para cuidar do que é seu. Cuide do que é seu, mas em primeiro lugar, servindo ao Senhor, para que a bênção dele esteja sobre aquilo que Deus tem te confiado. Aleluia. Ele esqueceu da dependência de Deus. Nunca abra mão de ser dependente do Senhor, não deixando de lutar com a justiça humana. Não deixe, a humildade é essencial. E assim, não deixando de lutar com justiça e humildade. Seja justo e seja humilde. Por que às vezes as pessoas mudam o comportamento com o poder aquisitivo? As coisas ficam, elas são passageiras. Um dia desse eu conversando com o Senhor na cidade, e Deus tem abençoado ele com isso. E conheci ele antes, conheci ele depois. E eu conversando com ele, eu falei para ele, olha, Deus tem te abençoado. Deus tem abrido portas para te abençoar. Mas seja grato ao Senhor. Não te exalte. Continue tendo a tua simplicidade. Não deixe que essas coisas mudem. Nós conhecemos um homem na Bíblia que ele continuou mesmo, o poder não mudou ele, chama-se Abraão. Abraão, a prosperidade não mudou Abraão, ele continuou com a mesma simplicidade. A simplicidade de sempre, ela não pode mudar com aquilo que Deus nos confia. E é tendencioso, eu conheci pessoas e conheço, que Deus, ele era uma pessoa antes do poder aquisitivo e outra pessoa depois que Deus abençoou. Por que muda? Exatamente porque entra o coração. E aquilo que o coração está cheio é o que vai refletir. Mas se nós estivermos cheios da palavra de Deus, da graça do Senhor, você vai considerar simplesmente um administrador daquilo que Deus te confiou. Você vai dizer, eu estou administrando aquilo que Deus me confiou. Não é Deus, eu sou administrador. Deus te confiou, mas se você é um administrador daquilo que Deus te confiou, Ele vai te prosperar muito mais. Tu vai ser muito mais abençoado quando tiver esse sentimento. O sucesso não vai corromper o seu coração, como fez com o rei Uzias, que depois de ter crescido tanto, demonstrou uma grande fraqueza. Vamos voltar novamente no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar de incenso. Por que ele não entrou para orar? Por que ele não entrou para agradecer a Deus? Porque ele foi lá num lugar que não era para ele entrar, era um lugar permitido, que era um lugar santo. Não era o lugar santo dos santos, porque isso fizeram uma vez por ano, mas o lugar santo era todo dia o sacerdote estava ofertando sacrifício. Não era lugar para ele, mas ele foi até lá. E ele disse, quando ele chega ali, a Bíblia diz que o sacerdote, ele tentou impedir que ele fizesse tal loucura. Falou para ele não fazer isso, que não era papel dele. Deus não ia se agradar. Azarias, que era o sacerdote, ele juntou com mais 80 e foi tentar impedir essa loucura. Tem pessoa que também fica cego, ele não vê mais nada, o poder tomou de conta dele, que ele não consegue mais ver nada, ficou cego, ele não ouve mais conselho de ninguém. E ele foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Esses homens foram lá para resistir ele fazer tal loucura, e ele não ouviu os sacerdotes, ao ponto que ele estava com o censário na mão. Quando a lepra começou a aparecer, a lepra é uma doença grave na época. Eu falei que quinta-feira passada que a lepra ela afastava o homem do convívio social, familiar e da casa do Senhor.
ele não poderia mais pastar, ele tinha que ficar isolado, e quando alguém se aproximava dele, ele tinha que ficar imundo, para que alguém não chegasse, se aproximasse dele. E ele agora começou, a Bíblia diz que a lepra começou a sair sobre a testa dele. Está aqui, o versículo 20: o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto a sair daquele local. Então ele reconheceu que ele tinha saído, foi para fora do arraial, não ficou mais dentro dos muros, porque era afastado. E ele ficou, e a Bíblia diz no versículo 21: assim ficou o leproso Uzzias até o dia da sua morte. Foi algo irreversível. Deus não permitiu que ele continuasse. Observa que Uzzias era primo de Isaías. Isaías trabalhava para Uzzias. Ele é como se fosse um historiador, alguém que está acompanhando. A Bíblia diz que lá em Isaías capítulo 6, que quando esse rei morreu, Isaías, ele foi à casa do Senhor. Foi preciso este homem morrer para Deus levantar Isaías. Isaías era profeta antes do tempo de Sim. Ele já tinha escrevido alguma coisa? Ele já tinha escrito alguma coisa. Mas ele não era aquele profeta que Deus queria. Ele não era ainda estava preparado como o Senhor queria. Ele estava mais com o nome do que com ação, com atitude, com a vida consagrada. Aí a Bíblia diz que no ano que morreu Uzzias, Isaías foi à casa do Senhor. Ele estava sem tempo, acompanhando o rei. O rei não foi idólatra, ele não cometeu nenhum papel de idolatria como os demais reis. Ele manteve servindo a Deus, sendo a Deus, mas pecou aqui nesse requisito da soberba, do orgulho, da exaltação. E aí foi fazer algo que não era. Então, quando ele morreu, Isaías foi à casa do Senhor. Foi quando ele teve um encontro com o Senhor, teve aquela purificação e se tornou um profeta diferenciado. Deus queria fazer de Isaías o profeta messiânico, mas até então ele não estava preparado. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor, que ele viu o Senhor sentado no seu sublime trono, ele houve uma mudança na vida dele. Quando o Senhor tocou com a tenaz, a brasa viva sobre o seu lábio ali, naquela revelação, ele tornou um profeta diferenciado. Aleluia. Não vivemos só de nome, mas precisamos ser tocados pelo Senhor, para que Deus venha nos usar como instrumento nas mãos dele. Aleluia. Não vivemos só de aparência, mas de realidade na presença do Senhor. Algo que às vezes precisa morrer na nossa vida, para que tenhamos um verdadeiro encontro com o Senhor nosso Deus. Observe que quando alguém morre, tem pessoa que desmorona na vida dele. Mas tem pessoa que quando alguém morre, ele alavanca a sua vida, ele se torna outra pessoa, porque agora está livre para buscar o Senhor. Aleluia. Que possamos ser livres, amados, de todos os embaraços, de tudo aquilo que possa querer nos embaraçar, para que nós possamos manter uma intimidade e uma comunhão com o Senhor nosso Deus, ao ponto de dizer, quando o Senhor procurar, quem enviarei? Envia-me a mim. Qual seja, esteja à disposição do Senhor nosso Deus. O autor de Crônica deixa claro que não devemos concentrar-nos apenas em buscar o sucesso,
mas sim buscar a conhecer Deus, que Ele deseja de nós. O que o Senhor deseja de nós? Buscamos o Senhor para que Ele venha nos abençoar. A fidelidade ao Senhor não garante que Ele nos fará prosperar com riquezas, apesar dele nos abençoar com essas tábuas. Também, como vimos o exemplo de Uzias, ele era uma mão aberta, mas isso não deu direito dele fazer aquilo que não tinha autorização de Deus. Que o Deus garante que é sempre o que buscamos. Desfrutaremos da prosperidade de encontrá-lo na perspectiva, primeiro, do amor e da paz e da razão da nossa esperança. Aqui sim é a prioridade da nossa vida, buscar o Senhor na perspectiva do amor e da paz e da razão da nossa esperança. Se alguém procurar qual a nossa razão da esperança, é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus, Ele é a razão da nossa esperança. Deus, Ele nos abençoa com dádivas, com riqueza, sim, mas a maior riqueza que nós temos que ter cuidado, a nossa riqueza é espiritual. A material muito bom, mas à medida que você pedir ela, peça equilíbrio, para que ela não mude, para que ela não seja um empecilho, para que ela não seja um obstáculo na sua vida, da sua comunhão com Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.